Muito bem, meus amigos do Café Expresso, estamos chegando com mais uma coluninha nesta semana muito especial e muito maravilhosa, porque é a semana em que começam as 500 milhas de Indianápolis. As 500 milhas de Indianápolis vão ser disputadas no dia 24 de maio, mas neste sábado, no dia 16, acontece a primeira parte da classificação Fórmula Indy, né, nas 500 milhas, que é muito legal. Na verdade, a classificação da Fórmula Indy para as 500 milhas de Indianápolis, às vezes é até mais legal do que a corrida. Ano passado foi assim, por causa do sistema de classificação que eles têm lá, né, que é muito interessante. A gente vai falar bastante sobre isso aqui hoje, porque o tema de hoje é um tema muito legal, que é sobre as 500 milhas, uma historinha bem bacana sobre um dia em que a Penske foi eliminada das 500 milhas de Indianápolis. Sim, a Penske, toda poderosa, a grande Penske, grande vencedora, uma das maiores equipes do automobilismo, não participou da edição de 1995 das 500 milhas de Indianápolis, justamente um ano depois que ela ganhou a corrida com tranquilidade com a Wanser Jr. em 1994. Não participou em 1995. Nós vamos entender essa historinha aqui, vamos conhecer essa historinha. Para você que nunca ouviu falar sobre isso, vai se surpreender com o que aconteceu lá em Indianápolis em 1995. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, de curtir esse vídeo, compartilhar, passar a palavra do Café Expresso para que a gente chegue a mais pessoas, não é isso? Bom, pessoal, as 500 milhas de Indianápolis de 1995 ela é cheia de nuances, né? Porque foi a última corrida, inclusive, da Fórmula Indy como a gente conheceu entre 79 e 95, né? A Fórmula Indy gerida pela kart, né? Porque depois houve uma cisão, né? Uma separação. O dono do circuito de Indianápolis, o Tony George, na época criou uma categoria dele lá, IRL, né? Indy Race League, né, e para 1996, então a kart não voltou mais às 500 milhas, as 500 milhas viraram exclusivas da IRL, que era quase uma liga pirata, né? Depois a IRL foi crescendo e a kart foi perdendo relevância até que elas se juntaram de novo em 2008, mas isso é assunto para outro vídeo. O fato é que em 1995 houve uma mudança no regulamento dos motores, né, baixaram um pouquinho a pressão do turbo, para evitar o que tinha acontecido em 1994, que a Penske preparou um motor. Durante 3 anos seguidos, ela preparou um motor só para correr aquelas 500 milhas de Indianápolis, aproveitando umas brechas lá que tinham no regulamento, porque o regulamento das 500 milhas era um pouquinho separado do regulamento da kart. Isso é uma historinha meio complexa, assim, que eu vou contar depois num outro vídeo, mas a USAC, U-S-A-C, que era a entidade que organizava as 500 milhas de Indianápolis, né? E eles tinham um regulamento próprio, aí tinha algumas brechas ali de motor. A Penske usou isso em 94, fez um canhão de um motor Mercedes lá, e aí esse motor foi proibido para 1995, e a Penske perdeu muito da sua vantagem, né? Era um campeonato, esse de 1995, que a Penske estava tendo algumas dificuldades com o carro, né? O PC24, que era o carro novo, a Penske vinha de uma super temporada, né, em 1994, com aquele trio ali, a Wanser Jr., Emerson Fittipaldi, Paul Tracy, né? O Wanser Jr. acabou sendo campeão, e a Penske tendo dificuldades ali em 95 para se adaptar, mesmo tendo vitórias já nessa temporada, né? Teve uma vitória do Wanser Jr. em Long Beach e uma vitória do Emerson em Nazaré, inclusive foi a última vitória da carreira do Emerson Fittipaldi na Fórmula Indy. Mas vinha tendo problemas com quebras, dificuldade para pontuar nas corridas, estava longe da disputa do campeonato, então era um ano de transição, né, para a Penske. Depois de um domínio ali em 1994, ela via ali um crescimento dos carros com chassi Reina, né, que tinha estreado em 1994, então era um ano difícil ali para a Penske em 1995, e eles chegaram a Indianápolis, e nos primeiros testes ali em abril que eles fizeram, já mostravam que a situação ia ser difícil, porque eles estavam conseguindo médias assim de 220 milhas, né? Geralmente o pole era de 230 para cima. Então os caras já estavam ligados que a situação não ia ser fácil, né? Bom, chegaram para Indianápolis e no dia do Pole Day, né, que é o dia que definiria os primeiros colocados no grid, o Scott Brayton da equipe Menards, que tinha um motor Buick V6, que era um canhão de motor, mas que só dava para fazer o treino, e depois na corrida eles davam ali 50, 60 voltas e quebravam o motor. Era meio isso, assim, essa equipe Menards. É uma equipe bem peculiar.
Ele conseguiu a média de 231 milhas e conseguiu a pole position para a edição de 1995. O Emerson e o Al Unser Jr., eles conseguiram 221 milhas. Então estavam fora da briga pela pole e iam continuar a disputa pelas outras vagas no grid, né? O Roger Penske, a equipe técnica da Penske, perceberam que tinha um problema no assoalho do carro do PC24 e falaram assim, faça um novo assoalho. Só que isso é uma coisa demorada, né, pessoal? Então não é assim, simplesmente fala para a fábrica fazer um novo assoalho e eles fazem. Ia demorar bastante. Como ia demorar bastante, o Roger Penske foi lá e tentou 3 alternativas. E aqui é importante vocês entenderem o seguinte, para a classificação das 500 milhas de Indianápolis, classifica-se o carro, não o piloto. Então o carro, vai lá o carro registrado com o número tal, vai lá, dá as voltinhas, classificou, né? Assim, aí qualquer piloto pode entrar naquele carro e pilotar. Teve um ano que o Raul Boesel classificou o carro para um outro piloto. Então, isso é muito comum lá nas 500 milhas. Então, o Roger Penske, dentro dessa lógica do regulamento, tentou 3 alternativas. Alternativa 1, mandou trazer um Penske PC23 do ano anterior para tentar se classificar com o carro do ano anterior. E aí o Emerson foi lá com esse carro nos testes e conseguiu uma média de 220 milhas, que não era suficiente. Alternativa 2, ele foi lá e alugou um Reiner Mercedes da equipe Pagan, que era a equipe estreante, e é um Reiner Mercedes da temporada de 1994, era um carro desatualizado. Aí o Al Unser Jr. sentou nesse carro e conseguiu 218 milhas por hora, pior ainda, também não ia rolar. Aí o Roger Penske foi lá no Bob Rahal e falou assim, meu caro Bob, no ano passado a gente te emprestou, alugou para você por módicos dólares, um carrinho da Penske para você entrar no grid, porque afinal de contas a Honda, que era a fornecedora de motores do Bob Rahal em 94, não conseguiu produzir um motor potente o suficiente para se classificar para as 500 milhas. Então o Roger Penske cedeu um carro reserva lá para o Bob Rahal e ele conseguiu chegar em terceiro na corrida. Então, que tal agora você retribuir o favor? Aí o Bob Rahal pensou e falou assim, boa ideia, vamos fazer isso. Alugou 2 Lola Mercedes, o carro reserva do Bob Rahal e o carro reserva do Raul Boesel. O carro reserva do Raul Boesel foi parar na mão do Al Unser Jr. e ele conseguiu só 219 milhas por hora, muito ruim. O Emerson sentou no carro do Bob Rahal e conseguiu 227 milhas por hora nos testes daquela semana. Então daria para ele entrar na classificação no sábado, daria para entrar no grid. Muito bem, foram para a classificação. O Al Unser Jr. conseguiu 224 e o Emerson 226. Esse tempo do Emerson era suficiente para ele entrar, para ele ficar fora do Bump Day, né? Para ele entrar entre os 30 melhores. Só que o Roger Penske abortou essa tentativa porque ele achava que estava para conseguir coisa melhor. E não conseguiu. Quando o Emerson voltou para a pista, ele não conseguiu melhorar esse tempo e foram os dois para o Bump Day. E o Emerson ficou pistola com o Roger Penske. Tem uma entrevista muito boa do Emerson nessa época aí, é a época que os pilotos falavam as coisas que vinham à cabeça, né? Muito bem, foram para o Bump Day, que é aquele momento em que você pega as posições 30 a 33 do grid e pega todos os pilotos que sobraram, que não conseguiram entrar no grid e tentam conseguir esta terceira posição. Nesse ano aí de 1994, tinha uns 3 pilotos tentando entrar no grid e foram então para o Bump Day, junto com o Emerson e o Al Unser Jr. O Al Unser Jr. com o carro do Raul Boesel conseguiu 222 milhas por hora, estava fora já das 500 milhas. O Emerson conseguiu 224. Com 224, ele teria a 32ª posição, mas ainda faltavam 2 pilotos para entrar na pista. Faltava o David Jones, que entrou e conseguiu 225, empurrou o Emerson para a última posição, que eles chamam de bubble, né, a bolha ali. E, por último, por absoluta ironia do destino, veio o sueco Stefan Johansson, de história na Fórmula 1, correu muitos anos lá, correu de McLaren, correu de Ferrari, estava na Indy em 1994 e ele pilotava um carro da equipe do Gary Bettenhausen, um carro Penske com chassi de 1994 e motor Mercedes, e ele foi lá e bateu o tempo do Emerson, a média horária, a média de milhas lá do Emerson, ele fez 225,5 e eliminou o Emerson Fittipaldi, consequentemente a Penske das 500 milhas de Indianápolis, e deixou todo mundo de queixo caído,
porque era a equipe campeã sendo eliminada da principal prova da Fórmula Indy. Então foi um Bump Day absolutamente histórico, é considerado aí o Bump Day mais emocionante, né, da história das 500 milhas. Esse ano, agora passando para 2026, não teremos o Bump Day, porque são 33 inscritos, né, para 33 vagas, então não vai ter essa parte dramática aí da classificação, o que é uma pena, porque geralmente rende histórias, né, como essa daqui. O do ano passado, de 2025, por exemplo, também teve uma briga lá do Marco Andretti, Graham Rahal, né, e Marcus Armstrong, que ficou fora. Então é um momento muito emocionante. Mas era essa historinha que eu queria trazer aqui para vocês. Esse Bump Day de 1995, ele está completinho no YouTube, depois você busca aí se você quiser. Se eu achar, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E vale a pena ver, é muito legal, muito interessante, tá bom? Ó, não se esqueça então de curtir esse vídeo, compartilhar o conteúdo e deixa aqui nos seus comentários o que você lembra aí desse Bump Day ou de alguns Bump Days aí históricos das 500 milhas de Indianápolis, beleza? Um grande abraço para todo mundo e até o próximo vídeo, valeu!